Bom dia, meninos do 8º e 9º ano da Fundação Casa 3. Tudo bem com vocês? E aí, vocês estão prontos para mais uma das melhores aulas de história da vida de vocês? Eu voltei para falar de novo sobre liberdade, igualdade e fraternidade. De novo, iluminismo, senhora? Não, ser de luz. Mas qualquer semelhança não é mera coincidência. Nós vamos falar do processo de independência da América Espanhola. Então, como eu conheço muito bem vocês, e eu sei que pode ter alguém que nem sabe que uma parte da América já foi da Espanha, e muito menos como que essa parte se tornou independente e surgiram os países atuais, que são nossos vizinhos, eu preparei uma apresentação muito especial, com muito amor e carinho, para lembrar desse momento tão importante da história. Então, hoje, além do roteiro, eu tenho uma pequena apresentação de slide com alguns mapas e imagens importantíssimos para vocês se situarem aí no tempo e na história. Vamos lá então, meninos. Como eu disse, eu preparei uma apresentação para a gente rever algumas coisas importantes para entender esse processo de independência da América Espanhola. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que eu quero o foco de vocês no meu marca-texto amarelo, hein? Então, eu vou colocar ele aqui. E vocês vão prestar atenção nele. Por exemplo, aqui, ó. Esse período que a gente está estudando, ele tá da modernidade à contemporaneidade, tá bom? Então, quando eu marcar aqui, é onde a atenção de vocês vai. Combinado isso? Então, como vocês já sabem, essa nossa aula de hoje, ela vai falar do processo de independência da América Espanhola, que está dentro do mesmo contexto do iluminismo, do processo de independência das 13 colônias e da Revolução Francesa, que nós estamos estudando nas 3 últimas aulas. E tudo isso está onde? Tudo isso está aqui, ó, na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Se a gente fala em processo, é importante ter em mente que é uma coisa que ele vai acontecendo aos poucos, não é de uma hora para outra. Então, por isso que a gente fala que está nesse processo de transição aqui. Começa lá na Idade Moderna com o movimento ideológico iluminista, que vai fundar as bases de movimentos de revolta, movimentos separatistas, movimentos pela independência, que culminam, que chegam no auge, assim, com as independências de fato na Idade Contemporânea, tá bom? Então, localizando no tempo, nós estamos aqui na transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Localizando no espaço o que a gente vai estudar. Então, o que eu quero que vocês consigam? Primeiro, localizar o continente europeu e o continente americano. Onde que está a Europa, onde que está a América? Vamos lá? A Europa vai estar aqui, ó. Inclusive, ela é tão pequenininha em tamanho que na maior parte dos planisférios vem um zoom dela aqui, ó. Eles recortam esse pedaço e fazem ele ampliado, que é o que está aqui embaixo, ó. Estão vendo? O Brasil, que é onde nós estamos, está aqui. Então, o que separa a Europa do Brasil é o Oceano Atlântico. Se nós vamos falar de independência da América Espanhola, nós temos uma atenção especial a 2 lugares. A Espanha, obviamente, que está aqui, ó, coladinho com Portugal e França, e com a América Espanhola, que hoje não tem mais esse nome. Mas nós sabemos que são todos esses países aqui, ó, do México, que está lá na América do Norte, todos da América Central e toda a costa oeste da América do Sul. Tranquilos? Então, a gente vai falar hoje, especificamente, da colonização da Espanha na América Espanhola. Na próxima aula, a gente vai falar da independência do Brasil de Portugal. Isso aí já é spoiler. Continuando. A América colonial, então, ela estava dividida em vários territórios que foram invadidos, dominados e explorados pelos países europeus. Então, por exemplo, o Brasil ele foi invadido, dominado e explorado por Portugal, caracterizando esse processo de colonização. Quando a gente fala da América Espanhola, é a mesma coisa. Esse território que está aqui no mapa da América colonial em rosa claro, estão vendo tudo isso aqui? Foi invadido, dominado e explorado pela Espanha.
não foi só a Espanha que teve colônias aqui na América e nem Portugal. A gente tem, além da colonização espanhola, que está em rosa, e portuguesa, que está em amarelo, a gente tem a colonização inglesa, que nós vimos na última aula, as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos, aqui e aqui. E a gente tem a colonização francesa, que depois os franceses foram expulsos, isso aí também é spoiler, é tema de outra aula. E aqui, que até hoje é a Guiana Francesa, e a colonização holandesa, que deu origem à atual Guiana. Então, outro fator muito importante é perceber que a América Espanhola foi a única que tinha subdivisões. Estão vendo que tem vice-reinados, capitanias? Aqui na América Portuguesa, eles vão tentar capitania, mas não vai dar muito certo, aí logo vai ter província que dão origem aos nossos estados. É uma outra configuração. A América Espanhola não. Ela foi dividida desde o começo. Foi dividida em vice-reinados. Vice-reinado de Nova Granada, vice-reinado do Peru, vice-reinado do Prata e vice-reinado da Nova Espanha. E cada um desses vice-reinados tinha suas capitanias principais, que seriam como se fossem capitais mesmo, tá bom? Continuando com a noção de colonização, que é importante a gente entender o que foi a colonização para entender contra o que as pessoas lutaram, pelo que elas se tornaram independentes, o que elas não queriam mais. Além desse processo de invasão, dominação e exploração, quando a gente fala de colonização, a gente está falando de um pacto colonial. Todo pacto é um acordo. E esse acordo, ele era, na verdade, uma imposição da metrópole, que era o país europeu que explorava, sobre a colônia, que era o país na América explorado. O pacto colonial, ele pressupunha a monocultura, que é plantar uma coisa só em grande quantidade, por exemplo, cana ou algodão, a utilização de mão de obra escrava, seja negra ou seja indígena. Por exemplo, no caso da América Portuguesa, vai ser principalmente negra, na maior parte do tempo. Não é que os índios não foram escravizados, foram sim, mas a maior parte vai ser negra. Na América Espanhola, a maior parte vai ser indígena. E o contrário também é verdade, não é que eu não tenho escravizados negros na América Espanhola. Eu tenho, mas a maior parte vai ser indígena. Além da monocultura e do escravismo, esse pacto colonial também pressupunha a existência de latifúndios. E aí isso é muito importante para a gente entender até hoje, porque tem gente que tem tanta terra e tem gente que não tem nenhuma. O que vai ser esse tal de latifúndio? Late, do latim, não é cachorro. Eu sei que vocês pensaram isso, mas não é cachorro. Late é muito. Tudo que é fúndio é de terra. Então, latifúndio é quando alguém tem muita terra, tá bom? Então, o pacto colonial, ele impunha que ia ser plantado praticamente uma coisa só, que ia ser explorada, ia utilizar a mão de obra escrava e a divisão de terras iam ser em latifúndios. E aí o que acontece? Essas terras elas vão passando de geração para geração em forma de herança e em muitos lugares até hoje eu tenho uma concentração de terra decorrente dessa primeira divisão colonial. Mas continuando aqui para a gente entender o que é esse processo de colonização então. É um processo claramente de exploração. Então, se a gente fala em processo de independência, é a luta contra isso, contra essa exploração. É a luta pela liberdade do território para que ele possa ter o seu próprio governo, para que ele possa explorar, ou melhor, plantar para sua própria economia, o que bem entender, explorar no caso de recurso natural, no caso do Brasil, por exemplo, o ouro. Quando era explorado o ouro aqui e a prata na América Espanhola, toda a riqueza de cobrança de impostos dessa exploração ficava para os governos da Europa. E quando a gente fala de uma luta pela independência, não é que eles iam deixar de produzir, de tirar, de explorar a prata e o ouro, mas que a cobrança desses impostos, a riqueza oriunda dessa exploração, não iria para outro país, ficaria no próprio país. Então, a luta pela independência, as lutas pelas independências na América foram, em boa parte, as lutas também pela independência econômica, não só política. Inclusive, boa parte da força que leva à independência é uma burguesia que quer a exigência de seus direitos, que luta contra a cobrança abusiva de impostos das metrópoles e assim por diante. Qual é a ideologia que está por trás desses processos de independência? Vocês já sabem, né? O iluminismo, ou seja, a liberdade, a igualdade e fraternidade.
Essa bandeira da liberdade, igualdade e fraternidade, ela vai levantar muitos movimentos pela independência em toda a América Espanhola, assim como na América Portuguesa, assim como também fundamentou a independência das 13 colônias. Porque o iluminismo, por meio desses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, ele estava lutando contra o absolutismo monárquico, contra o poder centralizado dos reis, inclusive o poder que o rei tinha sobre a economia, sobre aumentar os impostos, por exemplo. Ele estava lutando contra o antigo regime, contra aquela sociedade estratificada que não tinha mobilidade social, aonde você, por mais rico que fosse, não podia ter interferência política, por exemplo, não podia frequentar os mesmos lugares que os nobres, porque por mais que você fosse rico, você era só um burguês. E o absolutismo também lutava contra o poder da igreja, a relação entre a igreja e o Estado, a igreja e o governo. Porque quem justificava o direito dos reis era a igreja. Lembra a teoria do direito divino dos reis? Por que o rei é rei? Por que eu tenho que obedecer ao rei? Qual era a resposta que eles davam para essa pergunta no absolutismo monárquico? Porque Deus quer. Então o iluminismo vem e fala, não, peraí, nós seres humanos, somos racionais. Então nós temos que nos organizar de acordo com a razão. E por isso que eles criaram, e que funciona até hoje, outras maneiras de organização política, por exemplo, a divisão de poderes que Montesquieu propôs em executivo, legislativo e judiciário. Porque antes, quando o poder da igreja estava diretamente relacionado com o poder do rei, esse poder era centralizado e o rei podia fazer o que ele quisesse porque era visto como vontade divina. Então, as lutas pela independência na América, inclusive na América Espanhola, que é o foco da nossa aula de hoje, elas também são lutas contra tudo isso, contra o absolutismo, contra o antigo regime, contra o poder da igreja. Até porque, pensa aqui com a senhora, se o país lá na Europa, ele era absolutista, o que vocês acham que ia acontecer na colônia dele, no território que ele tinha na América? Também ia seguir essa política absolutista, obviamente. Eu tinha uma cópia da sociedade europeia aqui na América. A gente vai ver nos próximos slides. Olha isso, que bizarro. Vocês lembram que a gente fez um exercício na aula passada, que tinha essa imagem aqui, que era a sociedade do antigo regime? Onde eu tenho aqui, ó, o clero, tá vendo a cruz dele? A nobreza, olha a espada, e o terceiro estado, que era a burguesia e o campesinato. Aqui, ó, na figura desse senhor velho, que está carregando, inclusive, a nobreza e o clero. Isso aqui era uma crítica que os iluministas faziam à sociedade do antigo regime. Agora, quando eu comparo essa sociedade do antigo regime com a sociedade que eu tinha na América Espanhola, eu tenho coincidências incríveis. Por exemplo, quem que está no topo da sociedade da América Espanhola? Os chapetones. E quem são os chapetones? São os espanhóis, são os colonizadores. Então, eles tinham poder político, econômico e religioso. Quem são os crioulos? Os crioulos, eles são descendentes espanhóis. Eles já nasceram aqui na América. E eles eram o equivalente à burguesia. Eles tinham poder econômico. Eles eram os donos das minas, os donos dos escravos, por exemplo. Só que eles não tinham participação política. E a maior parte da população era composta de índios, negros e mestiços. Que, se a gente for fazer uma correlação, seria o equivalente aos camponeses. Então, na prática, o que acontecia na América Espanhola? A mesma coisa que acontecia na Espanha, a mesma coisa que acontecia na França, a mesma coisa que acontecia em toda a monarquia absolutista. O clero e a nobreza explorava, por meio da cobrança de impostos principalmente, a burguesia e os camponeses. Lembrando que eu também tenho uma relação de exploração aqui, ó. Não é porque os dois estão sendo explorados que eles são amiguinhos, apesar que em alguns casos eles vão se juntar contra esses aqui. E aí que eu tenho os grandes movimentos de independência contra a burguesia e os camponeses que se juntam contra a nobreza e o clero. Ou seja, quando os crioulos se juntam com os indígenas negros e mestiços para expulsar os chapetones da América Espanhola. Importante a gente ter em mente também a divisão política da América colonial espanhola e depois como vai ficar a América independente. Como eu dei um pequeno spoiler ali, uma adiantada no começo, a América espanhola era dividida em vice-reinados. Então aqui, ó, vice-reinado da Nova Espanha, que está em rosa, vice-reinado de Nova Granada, que está em verde, vice-reinado do Peru e vice-reinado do Prata. Esses vice-reinados, depois que se iniciam os movimentos pela independência, nesse processo de independência eles vão se fragmentar
É diferente, por exemplo, do caso do Brasil, que ficou tudo junto mesmo depois da independência. O Brasil ele tem 26 estados e um Distrito Federal unidos sobre a mesma Constituição. Nós formamos uma federação. Esses estados da América Espanhola não, eles se separaram e eles deram origem a todos esses países aqui que são nossos vizinhos, com exceção do Equador e do Chile, que não é vizinho diretamente, mas é vizinho. Então, todos esses países aqui surgem após os movimentos de independência da América Espanhola, ou seja, quando a população se reúne e luta contra o poder dos espanhóis nas colônias, busca a expulsão desses espanhóis. E quando a gente fala de luta, aqui a gente está falando de luta mesmo, tá bom? A gente está falando de sangue. Agora, eu vou lá para o roteiro para explicar rapidinho, porque tá bem simples também o que é para vocês fazerem essa semana. Então, retomar os exercícios da última aula, aquele exercício que a gente fez sobre a independência das 13 colônias, porque é um contexto, um cenário muito parecido. Assistir a esse vídeo com essa professora linda, maravilhosa de vocês. Ler esse texto aqui, que também está muito tranquilo, está um texto com uma linguagem fácil e é um resumo praticamente de tudo que eu falei. E responder essas questões. Como as questões elas vão exigir um pouquinho de interpretação e talvez dê um pouco de trabalho também, ler e reler para conseguir interpretar, sim, ser de luz, é para ler e reler. Se você ler só uma vez e tentar responder, vai ficar difícil. Então, lê a primeira vez e depois lê a segunda para entender, tá bom? Então, vai ler, reler e aí vai tentar responder isso aqui. Vocês vão ver que boa parte das perguntas, elas são um pequeno amontoadinho de questões. Para quê? Para que explore esse cérebro de vocês, que eu tô com saudade de sentir o cheiro de fritar, tá bom? Eu vou ler essas questões com vocês só para a gente não ter nenhum problema de interpretação. Mas eu sei que vocês vão mandar bem, tá bom? Primeira, o que seria um processo de independência? Segunda, quando ocorreu o processo de independência da América Espanhola? Quando? Em período, em tempo? Em que momento da história? Depois, terceira, qual a inspiração que está por trás do conjunto de valores que questionavam diretamente o pacto colonial e o autoritarismo das monarquias? Essa vocês sabem de cabeça. Eu tenho certeza que eu lendo a questão vocês já sabem a palavra que vão colocar aí. Mas não é só para pôr palavra, é para justificar, não é? Por que a senhora Juliana tem que ter ideia para trocar? Quarta, dê exemplos de movimentos que compuseram o processo de independência da América Espanhola e são oriundos das camadas populares, ou seja, lá dos índios, dos negros. Tá no texto, tá bom? Quinta, que fator da política interna espanhola no fim do século XVIII contribuiu para o processo de independência das colônias da América? E nessa questão, vale uma explicação um pouquinho mais detalhada. Como vocês vão ver no texto, além do processo de independência ele ter ocorrido internamente, dentro das colônias, ele também foi motivado por fatores externos que estavam acontecendo lá na Espanha. Então, nesse momento em que as colônias elas começam a se tornar independentes, a Espanha está passando por um momento muito difícil, que está descrito aí no texto. Então, leiam com atenção o que está acontecendo com a Espanha nesse momento. Depois, que tipo de interesse os Estados Unidos e os ingleses tinham na independência das colônias espanholas? Está falando ali no texto que eles foram apoiados pelos ingleses e pelos Estados Unidos. Mas por quê? Por que era interessante para eles que aquela parte que era pertencente à Espanha na América se tornasse independente e não tivesse mais que prestar conta para a Espanha? E fosse livre para poder fazer certas coisas, que se eu falar o quê, eu dou a resposta. Sexta já foi. Sétima. Quem foram os maiores líderes e que hoje são considerados como heróis em vários países da antiga América Espanhola do processo de independência da América Espanhola? Tá o nome aí dos dois caras no texto. E realmente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ir para a Argentina, para a Bolívia, para a Venezuela, para o Peru, vocês vão ver que eles dão nome para um monte de rua, escola, monumento, tudo quanto é coisa, porque eles são vistos como heróis mesmo. Porque foram os dois caras que levantaram a bandeira, que lideraram exércitos contra a Espanha. E, oitava, é correto afirmar que a independência dos países da América Espanhola alcançou os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade? Será que, mesmo tendo se tornando independente, eles alcançaram todos os objetivos iluministas?
Então vocês vão lembrar lá quais são os ideais iluministas, qual era a sociedade que os iluministas idealizavam, qual era a política que eles idealizavam, e vão pensar em que vocês sabem do que era a América Espanhola ontem e o que são os países da América hoje, com exceção ali do Brasil, né? Então, pelo que vocês sabem, já ouviram falar aí nos jornais, enfim, revista, sobre esses países que estão na América, que falam espanhol, ou seja, da antiga América Espanhola, Peru, Bolívia, Venezuela, Chile, Equador, Argentina, Uruguai, Paraguai, México. Esses países, eles alcançaram esses ideais iluministas lá? Existe liberdade, igualdade e fraternidade? Vai justificar também, tá bom? Meninos, então por hoje é isso. Desejo uma boa aula para vocês. Que vocês também tenham uma boa semana. Digo de novo, fiquem em paz, fiquem calmos. Tudo isso vai passar e um dia a mais é um dia a menos.